fuga é uma grande arma que o homem pode ter, que a palavra dispõe para o homem fugir do pecado, para o homem escapar das garras sedutoras do pecado. José, ele venceu a tentação sexual porque ele fugiu. Aleluia. Glória a Deus. Para o pecado, valente, para fugir do pecado. Eu escrevi uma passagem muito interessante. Para o pecado, valente não é o que fica, porque tem gente que acha que, eu sou tal, né? Olha, eu fiquei com fulano de tal, eu fiz isso. Aí as pessoas se acham, mas para o pecado, valente não é o que fica, é o que foge. Glória a Deus. Fugindo das paixões da mocidade. A palavra, ao longo do percurso da palavra, vai nos mostrar o apóstolo Paulo escrevendo as cartas aos Romanos, aos Timóteo. Ele escreve um grande conselho para o jovem obreiro Timóteo. Ele diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge das paixões da mocidade. Ele dá esse conselho para o jovem Timóteo. O apóstolo Paulo escreve para ele. Quando eu vejo o apóstolo Paulo usando esse termo fugir, eu lembro desse contexto bíblico, quando a palavra fala de José, que José ele fugiu das mãos daquela mulher, ela seduziu ele, ela chegou para ele, e a palavra fala que ela agarra José pelas vestes, e José, por ele ser um homem íntegro, um jovem obediente, José, ele deixa as vestes dele na mão dela, mas José ele não se contamina, José ele não fica com aquela mulher, que era a mulher do Senhor dele, que era Potifar. E a palavra, quando Paulo usa esse termo fugir, lembramos de José, e o fato de José ter fugido das garras dessa mulher e queria destruir a vida dele, o Senhor ele fazia José prosperar. Em tudo que José fazia, José era próspero. As pessoas gostavam dele, porque José era um homem diferente. E Deus honrava José. Mesmo quando José foi jogado no cárcere, os carcereiros, eles ajudavam a José. E Deus cuidava dele, porque ele obedecia a Deus, ele era obediente a Deus. Agora, outro exemplo de um jovem que acabou, que resolveu ficar, José ele fugiu das garras daquela mulher, ou seja, que ela estava representando ali o pecado. José ele fugiu das garras do pecado. Mas outro que resolveu ficar foi Davi. Davi ele acabou ficando quando naquele tempo, quando os governantes, os reis, eles tinham que fazer uma viagem, mas José acabou ficando em Jerusalém. E a palavra fala em 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5, que Davi, ele ficou, e ele acabou sendo seduzido por uma mulher que estava ali, se arrumando, se trocando. Ele acabou sendo seduzido, desejou aquela mulher no coração dele, chamou os guardas e disse: eu quero aquela mulher para mim. E a palavra fala que Davi, ele ficou com aquela mulher. Então Davi, ele resolveu ficar. Se ele tivesse ido, talvez ele não tinha caído na tentação. Davi ficou. Outro exemplo também, Sansão. Ele também resolveu ficar e acabou sendo seduzido também por uma mulher sedutora. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Então vemos que o pecado, uma das formas de vencer o pecado, jovem, é fugindo. O que quer dizer? Mas, irmão Genilson, a palavra não fala que nós temos que orar. Como que nós vamos fugir do pecado, fugindo da aparência do mal? Em 1 Tessalonicenses, o conselho que a palavra vai dar para este jovem de Deus é
abster-se do mal, da aparência do mal, ou seja, fugir, afasta-se da aparência do mal. A palavra vai falar. Em 1 Timóteo, Paulo dá outro conselho. Paulo dá outro conselho a Timóteo e diz: tu, porém, em nome de Deus, foge dessas coisas, antes siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Timóteo, exortando a ele, dando guia ali para apóstolo Paulo, dando guia ali para Timóteo, dizendo: foge dessas coisas, mas antes você fugir e se apegar com Deus. Aleluia. Uma palavra, o que a palavra quer nos trazer esta noite é que nós temos jovens, nos últimos dias, vemos aí o pecado, ele rodeando as pessoas, estragando, né? A palavra do Senhor fala que quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a viver uma nova vida, somos uma nova criatura no Senhor Jesus. As coisas velhas, passadas, elas ficaram para trás. E agora o Senhor, Ele quer que nós vivemos em novidade de vida. O Senhor, Ele quer que nós vivemos em santidade, em um novo estilo de vida na presença do Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele usa da sua sabedoria para dar esse conselho para os homens de Deus naquele tempo e para a igreja de hoje: fugir da aparência do mal, abster-se da aparência do mal, afasta-se daquilo que te faz errar, afasta-te daquilo que te faz pecar. Ou seja, a palavra nos fala também, tem uma diferença aqui, que a palavra fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus. Resistir é diferente de fugir. Quando nós resistimos, ou seja, nós estamos preparados para quando o diabo vier tentar, nós estamos preparados. Ele não te assola, ele não te derruba, porque você está firmado no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando se trata do pecado, a palavra nos dá este conselho: fugir da aparência do mal, jovem, porque o pecado, o outrora, parece ser bom. O apóstolo Paulo, ele, em suas palavras, nas suas cartas escritas às igrejas, ele fala: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo cometendo. Eu vejo uma pessoa sendo sincera com Deus, dizendo: Senhor, os pecados, as lutas são muito. Ele dá esse exemplo: nós temos que fugir, jovem. Nós temos que tomar cuidado com o pecado, porque tão de perto nos rodeia o diabo. Temos que fugir da aparência do diabo, das coisas do mal, daquilo que nos prejudica na presença do Senhor. E a gente fugindo, a gente vai estar criando resistência contra o diabo. É ele que vai fugir de nós quando nós estivermos capacitados pelo Senhor. Então, nesta noite, jovens, a palavra nos dá esse guia: fugir da aparência do mal, fugir do pecado, aquilo que te afasta de Deus. Tem gente que nunca mudou o seu estilo de vida na presença do Senhor, porque não foge da aparência do mal, permanece do mesmo jeito, as coisas parecem que não mudam, não cria intimidade, o relacionamento é muito raso, porque não foge da aparência do mal. Aí às vezes qualquer tempestade afasta da presença do Senhor, é porque as pessoas elas não caçam meio de fugir da aparência do mal. Porque, como foi falado no começo, para o pecado, valente não é o que fica, é o que foge. Porque se você está fugindo do pecado, jovem, você está livrando a sua própria vida de cair numa tentação, de algo ruim acontecer contigo. Glória a Deus. Fugir da aparência do diabo. Quando José ele deixou as suas vestes na mão daquela mulher, ela agarrou na veste dele e disse: fica comigo, porque aqui nessa casa só está eu e você.
E José falou: como que eu posso fazer uma coisa dessa com o meu Senhor, com Deus? José, ele pensou logo em Deus. Ele falou: como que eu vou envergonhar o meu Senhor Jesus, meu Deus? E José, ele fugiu. Ela acusou ele, as vestes dele ficou nas mãos dela, mas José, ele não se relacionou com aquela mulher. Mesmo assim, ela acusou ele, dizendo que ele tinha ficado com ela. Mas Deus, o tempo todo, ele honrou aquele jovem. Ele honrou ele porque ele priorizou a Deus. Ele priorizava o Senhor Jesus Cristo. Temos que estar meditando na palavra do Senhor dia e noite, meditando. Glória a Deus. Outro guia para o jovem aqui é a palavra do Senhor. Jovens, ela é um alimento, ela é aquilo que nos sustenta. Nós temos que ler a palavra do Senhor para que nós possamos saber por onde ter estratégias de fugir do diabo. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes a gente descansa, a gente não se preocupa, acha que está tudo bem, e o diabo vai destruindo aos poucos, porque a gente deixa de vigiar, a gente deixa de orar mais, e se a gente não fugir da aparência do diabo, ele vai acabar destruindo, como ele tem feito com muita gente. Então, para nós ficar com essa palavra gravada no nosso coração, jovens, olha, aí está se aproximando um evento grande da cidade, agora no final de semana, o feriado de carnaval está se aproximando. Jovens, fugir da aparência do diabo. Cuidado, porque o diabo anda ao derredor, ou seja, os anjos estão ao nosso redor, depois está o diabo, está nos observando, caçando uma oportunidade, e nós temos que fugir dele. Nós temos que estar vigilante, preparado, porque senão ele vem para nos destruir. Glória a Deus. Aleluia. Como o apóstolo Paulo fala, o que eu quero fazer, eu não faço. É um desejo da carne que quer nos impedir de estar na presença do Senhor, quer nos impedir de fazer alguma coisa para Deus. Isso é porque nós deixamos de vigiar, deixamos de orar, e a nossa carne acaba se acostumando. Então temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo, ele pede essa misericórdia para Deus, porque ele mesmo reconhece que a carne, a matéria humana, ela é falha. Para não ficar nessas palavras, eu estou louvando ao Senhor. Que nós possamos pedir ao Senhor para Ele nos libertar de nós mesmos.